mas ela estava sozinha e não deveria estar sozinha. Adão deveria vigiar sua esposa. Então ela estava só. Satanás se aproveita disso. E se aproveita da curiosidade que já nasceu com a mulher. É uma curiosidade excessiva, né? Então ela é atraída. Então ela olha, agora dá vontade de experimentar. Por quê? O que Satanás vai fazer para que ela experimente? Então ele vai dizer, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Então aí o quê? A soberba da vida, é o desejo de ser grande, de ser maior do que os outros, de possuir o que não pode possuir. Então o desejo excessivo de ser grande. Então isso aí é que faz com que Eva experimente. Ela olhou, achou bonito, desejou experimentar, mas ainda não ia experimentar, porque faltava uma coisa, faltava desejar ser como Deus. Desejar ser grande. Então, quando o diabo fala que ela vai ser igual a Deus, então ela vai e experimenta do fruto. Então é quando nós vemos aí pela palavra de Deus que Adão chega. Ela havia experimentado. Ao invés de Adão a repreender, ele faz o contrário. Então, ela oferece a ele. Por quê? Porque quando a pessoa peca, ela quer que alguém participe desse pecado para que ela não se sinta culpada sozinha. Ela quer aliviar o seu pecado. Ela quer fazer com que os outros pequem da mesma maneira. Pode ver que se você estiver numa turma que estiver cometendo algum pecado, eles querem convencer você de toda maneira a fazer a mesma coisa, para você não poder acusá-los, para você não trazer a eles a acusação de Deus. Então a luz no meio das trevas, as trevas não amam a luz. E a Bíblia diz, por que os homens não querem Jesus? Porque ele é luz, porque ele traz a luz sobre o pecado, ele condena o pecado. Então veja só, as pessoas querem a participação dos outros, querem nos levar a participar junto com eles do pecado. Então Eva fez isso, ofereceu para Adão. E Adão, que tinha a responsabilidade, que tinha a ordem direta de Deus para não desobedecer a Deus, era uma ordem para não comer daquele fruto. Então ele pega e vê que o fruto é bonito, é cheiroso, vê que o fruto Eva gostou, tem um gosto bom, vê que se ele comer também, ele vai ter uma posição superior à que ele tinha. Então ele vai experimentar também, ele vai comer também, ele vai desobedecer a Deus, ele vai trair a confiança que Deus depositou nele, ele vai aceitar a oferta de Satanás. Então ele come. Então ele é o grande responsável, porque ele não foi enganado por Satanás que estava na serpente. Ele não foi enganado por Eva. Ele sabia o que estava fazendo. Ele assumiu a responsabilidade. E ele comeu daquele fruto. Então o pecado naquela hora entra no mundo. O pecado agora vai trazer a destruição, vai trazer a maldição. Através desse pecado é que entra então a morte no mundo, é que entra aí a doença, entra aí a enfermidade, o envelhecimento, o trabalho pesado, árduo. Perde-se aí a vida eterna aqui na terra, perde-se aí a comunhão com Deus. Então veja só, o pecado entra em Adão. E o que acontece? Quando o pecado entra em Adão, todos os filhos que nascem de Adão a partir daí, que são descendentes de Adão, vão herdar a semente do pecado que está em Adão. Então toda a raça humana é descendente de Adão e Eva.
Então a semente do pecado vai passando de pai para filho e vai passando até os nossos dias. Todos que nascem já nascem com a semente do pecado. Veja só, se nós colocarmos uma criança recém-nascida, coloca aí dentro de um quarto, ela nunca viu nenhuma outra criança, nunca brincou, nunca conheceu outra criança. Então ela vai crescendo ali sozinha, dentro do quarto. Mas um dia, se nós colocarmos uma criança lá dentro, essa criança vai bater na criança que chegou, vai tomar o brinquedo da outra. Mas quem ensinou para ela? Ninguém ensinou. Já está dentro dela. O desejo de pecar, de fazer o que é errado, está lá dentro, a semente está lá dentro. Então ela vai fazer e vai atender o que já está lá dentro, é uma ordem que está lá dentro. É natural a ela pecar. Então ela vai cometer pecado sem nem mesmo saber o que é pecado. Porque é natural a ela, a semente está lá dentro. Então assim, o pecado foi passando a todos os seres humanos. O que Deus faz? Deus envia o seu filho, nascido de mulher, como nós. Mas ele é Deus. Mas ele se fez homem, como nós. Viveu na terra como homem. Mas ele não nasceu da semente do homem com a mulher. Porque se nascesse, nasceria com a semente do pecado. Mas ele nasce do Espírito Santo. Então, olha só. Ele é homem, corpo de homem, vive como homem, mas não herdou a semente de Adão. Então ele é chamado o segundo Adão. Por quê? Porque ele é o segundo homem que nasce na terra, que começa aqui uma vida na terra, sem um contato sexual de um homem com a mulher. O primeiro foi Adão, o segundo é Jesus. Ele é o segundo homem que nasce na terra, que é filho de Deus. O primeiro Adão, é lá, diz na genealogia que ele é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Jesus também nasce filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, porque não conhece pecado. Então se parece com Deus, não tem pecado nele. Então olha só, agora esse filho de Deus pega os nossos pecados sobre ele, nossas doenças, enfermidades, tudo que o pecado causou em Adão, Jesus pega sobre ele. Todo o resultado desse pecado, as maldições que esse pecado trouxe a toda a raça humana. Então Jesus pega sobre ele. Em Gálatas 3,13, Paulo escreve que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Para que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós e para que pela fé recebêssemos o Espírito Santo. Olha aí. Então a maldição que estava sobre nós, Jesus tomou sobre ele. E ele morre em nosso lugar na cruz, levando tudo que o pecado trouxe ao ser humano. Todas as maldições, tudo que era ruim, toda a condenação, Jesus leva sobre ele. Morre em nosso lugar. Então veja só, ele vai para onde nós tínhamos que ir. Nós tínhamos que morrer e ir para o inferno. Mas Jesus vai em nosso lugar. Ele morre a nossa morte. Ele nos substitui naquela cruz. Então ele é o quê? Declarado justo, ele é justificado em espírito, porque ele nunca pecou. Ele está lá no inferno por quê? Porque levou os nossos pecados. Então os pecados ficam, mas ele sai vitorioso. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás. Ele nunca pecou. Ele ressuscita, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Continua lá intercedendo por nós, nunca parou. Esperando que cada um de nós acredite nessa mensagem de salvação e que nós possamos nascer de novo. Ao nós acreditarmos nessa mensagem, aceitarmos isso, confessarmos com a nossa boca, crermos no nosso coração, nós somos salvos, nascemos de novo. Agora de uma semente incorruptível. Agora da semente, a palavra de Deus é semente. Vejam só que a semente vem e é implantada em nós, a palavra de Deus.
E nós morremos para o pecado, morremos para a descendência de Adão, nascemos de novo, agora nascemos para o reino de Deus, nascemos como filhos de Deus, uma nova geração, geração de filhos de Deus. Não somos mais filhos da ira, mas filhos de Deus. Não vivemos mais no pecado, agora nós vencemos, lutamos e vencemos o pecado. Glória a Deus, aleluia. Seja sempre agradecido a Deus, louve ao Senhor, porque nós somos salvos. Jesus morreu em nosso lugar. O segundo Adão levou a maldição que o primeiro Adão trouxe a nós. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos aí os objetivos da lição que nós temos que atentar para eles. O primeiro grande objetivo da lição é o quê? Mostrar que o pecado de Adão trouxe morte a todos os homens que nasceram depois dele, que são descendentes dele. Mas a morte de Jesus Cristo, o segundo Adão, trouxe vida e vida em abundância, trouxe vida eterna com Deus a todos nós. Outra coisa, outro objetivo, mostrar que o Éden, o jardim do Éden, foi criado por Deus para ser a morada do homem, do primeiro homem colocado na terra. Foi feito então, criado esse jardim do Éden. Agora, Satanás conseguiu entrar, mas Deus havia dado uma ordem para Adão: guarda o jardim. Mas ele não prestou atenção, não vigiou. Ele não vigiou nem Satanás e nem a mulher dele, Eva. Então ele não vigiou, não prestou atenção. Outro objetivo é conhecer aí como se deu essa tentação aí. Como é que Eva foi tentada, enganada? E por que Adão, então, resolveu pecar? Então, nós falamos sobre isso, né? O Satanás vem com o quê? Com as 3 armas que ele usa para fazer as pessoas pecarem. Então, a primeira coisa, concupiscência dos olhos. Olha. Segunda coisa, concupiscência da carne. Experimenta. E terceira coisa, soberba da vida. Você vai ser igual a Deus, então come. E Eva comeu. Depois vem Adão e Eva oferece e ele come. Então assim entrou o pecado no mundo. Agora veja bem que existe o quê? O juízo de Deus sobre o pecado. Existe aí o juízo de Deus sobre Eva, porque ela se deixou enganar, ela não estava com seu marido, porque ela deu papo aí para Satanás, né? Então vem o juízo sobre ela. A partir daí, ela teria que ter filhos agora com dores. Também, outra maldição que vem sobre ela é a que ela vai agora, ao invés dela ser como homem, normal, sentir as mesmas coisas, serem iguais, ela agora, o seu desejo será para o homem. Ela estará sempre desejando o homem e muitas vezes esse homem a rejeitará. Veja bem, é uma maldição que vem sobre a mulher. Agora veja bem, tome cuidado, porque ao nascer de novo as maldições Jesus já levou na cruz. Não existe mais maldição. Então acabou. Nós somos filhos de Deus agora. Depois vem o que? As maldições sobre o homem. O homem pecou. Ele agora vai ter que trabalhar arduamente. A condição dele agora é diferente. Ele é expulso do jardim. Veja só, ele perde a comunhão com Deus. Ele vai viver totalmente diferente agora. Vai viver errante, não tem mais um lugar próprio de morar, conforto, tranquilidade. A terra não vai mais produzir abundantemente para ele vai ter que trabalhar agora para a terra produzir. Então teve consequências gravíssimas. Ele começa já a ver aí doenças, começa a ver envelhecimento. Então muda tudo. E nós vemos aí que Satanás recebe logo, na primeira parte logo aí, a maldição de Deus sobre ele, falando que ele seria derrotado pela semente da mulher. Já que ele fez Adão pecar através da mulher, a semente que nasceria no futuro através de uma descendente de Eva, pisaria a cabeça de Satanás, venceria. E diz que ele morderia o seu calcanhar.
E é o que aconteceu. Satanás conseguiu